Salve alunos! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais uma aula de Ciências com o professor Giordani. Estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho sobre essa camada maravilhosa que existe em volta da Terra, chamada atmosfera. Sua composição, a função, as funções que ela desempenha e como ela permite a manutenção da vida, né? Ok? Em volta do planeta existe uma camada que é chamada de atmosfera. Vimos que essa camada se estende até mais ou menos 1000 quilômetros e à medida que ela vai se distanciando, ela vai ficando rarefeita, ok? É por isso que é difícil respirar em regiões com grande altitude, tá? E também nessas regiões acaba sendo mais frio porque a retenção de calor acaba sendo menor. Então, quanto maior a altitude, mais frio e mais rarefeito é esse ar. Vimos também que a composição dessa camada está em torno de 78% do gás nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante inclui gás carbônico, inclui vapor de água, inclui gases nobres, tá bom? E também que essa composição foi mudando durante a história da Terra, na visão acadêmica das transformações a partir lá da Terra primitiva e processos que foram modificando essa composição. Tá bom? Então chegamos na composição de hoje, tá? Em torno disso. Também é importante lembrar, só para preparar o assunto dessa aula, tá? Vamos falar sobre poluição, é importante saber isso daí, muito atual, que o gás mais abundante, apesar de não ser utilizado da forma como ele está, é o nitrogênio. Podia pegar o N2 e utilizar para fazer proteína, mas não é possível. E você sabe então que para a utilização do nitrogênio, que é essencial para a gente, aí você tem a participação de micro-organismos que pegam esse N2, fixam esse N2, olha só, o que é fixar? Transformar em compostos utilizáveis. Exatamente. Nesse processo é possível que as plantas absorvam nitrogênio, produzam proteínas e os animais absorvem isso pela cadeia alimentar e depois tudo volta pela decomposição, pela urina para o solo e depois esse N2 é reposto. Então essa composição ela se mantém constante, tá? É o ciclo do nitrogênio, tá bom? Também é importante lembrar do gás oxigênio, que é o gás que é o segundo mais abundante, ele é essencial para os processos de combustão. Queima de algum material na presença do oxigênio. Ele é o gás comburente. Sem oxigênio não tem combustão. Ok? Então, em casos, por exemplo, de incêndio ou de algum material queimando ali, ou até uma pessoa pegando fogo, né, que é uma coisa muito ruim, como é que a gente pode eliminar a chama? Uma das formas é cobrindo a pessoa, reduzindo a quantidade de oxigênio na combustão. Aí ela vai cessar, tá bom? E uma das combustões é a queima de calorias dentro das nossas células. Então você tá lá o tempo todo se movimentando, vivendo, você gasta energia. E é por isso que você tem que usar o oxigênio. Na combustão, chama-se respiração celular, tá? Sem ele, não há, né? Não há processos de produção de energia. Ele foi descoberto ali pelo Presley, pelo Lavoisier, no século XVIII, tá bom? Também é importante lembrar o dióxido de carbono. Esse gás, em proporção bem pequena, menos de 1%, ele é utilizado pelas plantas. E as plantas usam o dióxido de carbono, ou gás carbônico, para produzir alimento na fotossíntese e soltam oxigênio, tá bom? Lembrando que a planta faz respiração e fotossíntese, no final do dia ela faz mais produção, senão ela não cresce e tende até a morrer, tá? E aqui chegamos no ponto principal. Vejam só. A quantidade de gás carbônico tem se mantido constante durante os milhares de anos que a humanidade tem vivido na Terra, tá bom? Durante o tempo que se sabe, o homem tem utilizado o planeta, os recursos e a quantidade de CO2 se mantém constante. Vimos que o CO2 ele fica preso na Terra, nas rochas, através dos fósseis, que são restos de organismos petrificados. E a modificação por pressão desses fósseis permite a formação do petróleo e do carvão, o carvão mineral. E o homem aprendeu a utilizar esses combustíveis como fonte de energia para os seus processos. Então tudo que a gente faz hoje basicamente depende de algum tipo de combustível. E os mais usados são o petróleo e o carvão mineral. E essa queima de combustíveis faz o que, gente? Libera muito CO2. Então tem CO2 saindo na respiração e isso sempre vai acontecer e sempre aconteceu. Tem CO2 saindo na combustão, nos processos de respiração de diversos animais, inclusive das plantas, mas ele é captado na fotossíntese por plantas e algas,
Agora, essa queima de combustíveis aumentando demais atualmente é que tem modificado essa proporção. E é importante a gente entender então que qualquer modificação, qualquer alteração na quantidade de substâncias que ocorram no ambiente é chamado de poluição, tá bom? Então, essa poluição, que é o aporte, a entrada de energia ou de substâncias que afetem o equilíbrio, porque a natureza, gente, ela é toda regulada, ela se mantém em perfeita harmonia, mas existem alguns processos que modificam a natureza e eu vou chamar de poluição. Aí você pensa, já sei, poluição é tudo que o homem faz. Não, vou te dizer que está errado. Está mais ou menos errado, porque poluição ela pode ser natural ou ela pode ser não natural ou antrópica. Já vou explicar o que significa isso daí. Poluição natural é o processo de modificação do ambiente por origens naturais. Professor, mas que poluição é natural, por exemplo? Incêndios naturais. Então, assim, ocorrem incêndios por ação do homem, mas ocorrem incêndios por processos naturais. Em climas muito secos, a ação de raios de descargas elétricas podem causar faíscas que podem levar a incêndios. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E essas queimas podem alterar a quantidade de gases, que podem afetar aquela região, podem ser levados para outra região pelos ventos, podem afetar regiões distantes. Isso é poluição. Não tem como evitar. Natureza. Outro exemplo, a poluição através da atividade vulcânica, que são locais por onde existem rachaduras na crosta terrestre, ok? E o magma, ele pode vir à superfície, ele pode aflorar. Então, essa região é um vulcão. E esse vulcão vai liberar uma quantidade enorme de gases, de magma, que pode afetar o oceano e pode afetar o ar. Então, o caso aqui é poluição atmosférica, já que o assunto é a atmosfera. E pode afetar também regiões que estão distantes, podem afetar regiões muito longe, porque as correntes de ar podem levar esses poluentes, tá bom? Para outras regiões. Dá para evitar? Dá para segurar essa força da natureza? Não, logicamente não, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Cuidar daquilo que é a nossa parte, tá? A poluição natural pode liberar aqui, ó, bom comentar, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre, H2S e SO2, que podem interagir com a água e podem formar substâncias que são perigosas, afetam a natureza, podem formar ácidos naturalmente no ar. Então é uma poluição de origem natural, tá bom? Vamos falar um pouquinho depois sobre chuva ácida também, tá? Então aqui o vulcão Anak Krakatoa lançando gases a 500 metros de altura em 2020, tá? Então aqui, ó, é bem atual, tá no seu material aí e você vê que esse é um dos vulcões em atividade atualmente. Beleza, gente? Tranquilo? Tá? O vulcão Kilauea também, volta e meia, né? Dá o ar da graça aí, produzindo compostos que afetam a natureza. Tá bom? Mas aí chegamos na poluição antrópica. Então vou explicar para você o que significa isso. Antrópico é a poluição de origem humana, que se dá pela ação do homem. Então isso sempre existiu. O homem, quando usa recursos, ele acaba modificando o ambiente. Mas isso tem aumentado a partir da Revolução Industrial, ok? Do aumento da população na Terra, consequentemente a utilização de recursos tem aumentado e o homem acaba modificando. De certa forma, isso é natural, porque o homem tem que sobreviver, mas alguns excessos têm prejudicado, tá, o nosso planeta, tá bom? O surgimento das máquinas a vapor, a utilização de combustíveis, principalmente os fósseis, que soltam muito gás carbônico no ar. Isso está afetando a retenção de calor, a temperatura e o clima, não só localmente, mas também de forma global, tá bom? E alguns desses gases, eles têm causado modificações na Terra de forma, como eu disse, global, e o principal deles é o gás carbônico, o CO2, liberado de forma excessiva pela queima de combustíveis. Outros gases, os PFCs, os HFCs, os óxidos de nitrogênio, metano, que também tem produção a partir dos animais, mas o homem também produz metano e todos eles acabam afetando, por exemplo, a retenção de calor. Aumentando essa retenção de calor, aumentando o efeito estufa, isso acaba mudando a temperatura global, mesmo que de forma pequena. Isso afeta o planeta de forma global, tá bom? E atualmente muito se discute sobre isso, tá? Então aqui alguns gases
que são liberados, você vê o tempo de vida na atmosfera e você vê a capacidade que ele tem, quantas vezes ele retém mais calor que o CO2. Então, se a gente fosse ver, esses HFCs, que são os hidrofluorcarbonados, tá? Que são gases produzidos pela ação do homem, eles são muito mais retentivos que o CO2, só que a quantidade de CO2 acaba sendo muito maior. Então, nesse conjunto, são esses gases que aumentam a retenção de calor no chamado efeito estufa, tá bom? Então é importante a gente se preocupar, cuidar para manter o planeta e mantê-lo assim legal para as próximas gerações. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!